Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos dar sequência ao que temos abordado desde o domingo passado, versículos 8 até o versículo 15, ainda que nosso foco nessa noite compreenderá os versículos 11 até o versículo 15. Mas farei a leitura aqui, a partir do verso 8. Capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, versículos 8 a 15. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém. Concordar com Deus sobre todos os temas é a linha diretiva para a nossa vida. Concordar com Deus sobre a maneira com a qual Ele nos conduz na vida é a decisão mais acertada, sua, minha. Concordar com Deus sobre a maneira com a qual Ele conduz a sua igreja também é a forma mais feliz e acertada da igreja nos seus trânsitos nesse mundo. Ou concordamos com Deus apresentando nossa observância nos seus termos, ou nós discordamos de Deus e tentamos inventar, criar uma maneira de conduzir a nossa vida, a igreja de Deus, sabendo que estamos sempre andando aí em terreno movediço quando discordamos de Deus. Temos dito que, desde o início, quando começamos a exposição dessa carta de Paulo a Timóteo, a igreja de Éfeso, pastoreada por Timóteo, tinha muitos problemas, e fundamentalmente problemas de ordem doutrinária. A igreja sofria com a presença de falsos mestres, que estavam não só espalhados no seio da igreja, mas que exerciam algum tipo de influência na liderança do povo. E a influência desses falsos mestres estava trazendo enfermidade à igreja. Aliado a esse problema da presença dos falsos mestres, algumas mulheres da igreja de Éfeso queriam assumir uma posição que não era delas. Então Paulo diz: a mulher precisa entender que Deus a chamou para a santidade, bem como os homens. Os homens deveriam estar atentos, alertas, para o exercício do seu papel na comunidade da fé. Por isso, Paulo evoca o imperativo, versículo 8, para que esses homens, entendendo o seu papel, sejam santos em todo lugar, levantando mãos santas em todo lugar. O que se exigia deles era pureza de motivos e pureza de ações. E da mesma forma, Deus exigia das mulheres. Então, Paulo agora se dirige a homens e mulheres, a igreja como um todo, para apontar qual era o caminho de Deus na condução da igreja, como a igreja deveria funcionar. E se o problema fundamental tinha a ver com o ensino, isto é, com a distorção do ensino promovida pelos falsos mestres, a doutrina e o ensino da igreja precisava ser, de novo, reiterada, fortalecida, evocada, para que a igreja caminhasse corretamente, de maneira santa.
Andar na doutrina, sem desvio dela, representava expressão de santidade. Então, a aplicação agora, a partir do versículo 9, diz respeito à exposição dessa consciência piedosa das mulheres. E Paulo, então, conforme ouvimos pela manhã, Paulo evoca ou chama a atenção o tema da discrição, da modéstia, o tema do bom senso. Essa é uma expressão repetida aqui no capítulo. O tema do bom senso, a consciência cuja motivação está atrelada ao querer de Deus, mais do que determinação obrigatória de uma lei externa. O que se requeria era uma consciência enquadrada no querer de Deus, dominada pelo temor de Deus. E esta consciência deveria ser vista nos trajes das mulheres. Portanto, a maneira como elas se apresentavam na igreja deveria ser uma maneira que trazia à luz o Evangelho, ou que revelava a glória de Deus para os irmãos, não o contrário, como uma espécie de confusão da consciência do próximo, de um furtar do bom senso da consciência do próximo, chamando para si a atenção. A ideia de roupas ataviadas, extravagantes, é a ideia da autopromoção. Assim estava acontecendo na igreja de Éfeso com as mulheres. Era quase que um desfile de moda, cada uma querendo chamar a atenção para si, ademais do aspecto da promoção da sensualidade, reinando aí o furto da consciência do próximo, desviando a atenção do Evangelho, promovendo aquilo que não representava a piedade. Então, Paulo escreve a Timóteo para que ele orientasse as mulheres da igreja, para que elas se vestissem com discrição e modéstia, não escandalizando com sensualidade, mas revelando piedade. Se elas queriam apresentar-se aos outros, deveriam fazer isto com boas obras, e não revelando o corpo, as curvas do seu corpo, ou numa espécie de autopromoção com as roupas extravagantes que usavam. A piedade seria vista não nessa externalização sensual, mas nas boas obras, fazendo boas obras. E essa nota é muito importante aqui. Diz o texto, versículo 10, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Profissão e prática. Profissão e prática. E em seguida, versículo 11, ele diz: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Considerando então o contexto em Éfeso, em que as mulheres haviam perdido o trilho da sua função, do seu papel na igreja, buscando posições de domínio na igreja, isso estava acontecendo em Éfeso. Paulo, contrariamente a esse procedimento, diz que elas deveriam ficar em silêncio, no sentido de assumir o papel conferido à liderança da igreja na figura dos presbíteros. Isto é, elas deveriam entender que a supervisão, que o pastoreio, que a pregação era função dada por Deus aos homens, aqui na figura dos presbíteros. E essa ideia, então, de ficar em silêncio. Fazer diferente dessa recomendação seria usurpar a autoridade constituída por Deus. E o contexto aqui realmente tem a ver com o exercício dos ofícios, do presbiterato, do pastorado. A palavra presbítero, por exemplo, no Novo Testamento, se refere à liderança da igreja cristã, indicando que uma pessoa que possuía uma ação na igreja relacionada à autoridade havia recebido ofício para o exercício de tal autoridade.
exercia governo da igreja, tinha a responsabilidade da pregação formal. E aqui nos ocorre o sinal do púlpito. O que é o púlpito da igreja? É um sinal da diretriz para a igreja. O que governa o caminho da igreja em termos horizontais aqui, dados por Deus na vertical, o púlpito. O que dá o tom da igreja? O púlpito. O que ensina a igreja, que mostra a direção? O púlpito. Na igreja reformada, o púlpito dá a diretriz para a igreja. E aqui Paulo está dizendo que o púlpito, na figura dos ofícios, da autoridade constituída por Deus dada aos homens, não era para as mulheres. Então, essa orientação, essa observância imediata, fique em silêncio, porque o que estava acontecendo? As mulheres estavam causando um tumulto na igreja de Éfeso, assumindo uma posição que não era delas. E Paulo enxerga aquilo como um veneno para a vida da igreja. Agora veja que confusão, além dos falsos mestres, que estavam atacando a igreja de todos os lados, as mulheres haviam concluído equivocadamente o seu papel, portando-se ilegitimamente no culto, com seus ataviados, externalizando sensualidade com as suas roupas, e ao invés de mostrarem com as suas boas obras, estavam tentando usurpar algo que Deus não lhes havia conferido. Aqui, na função da liderança da igreja, a administração do rebanho. A perspectiva bíblica é que não há autorização, não há fundamento para a ordenação feminina, para os ofícios de presbítero ou pastorado. Não há. E Paulo vai dizer qual é o fundamento dessa ordenança. Versículo seguinte, versículo 11, 12. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Submeter-se significa concordar com Deus. Guarde isso, tá bom? Submissão significa concordar com Deus. Insubmissão significa, é isso mesmo, discordar de Deus. Versículo 12, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro, aqui o fundamento, primeiro foi formado Adão e depois Eva. O fundamento, de novo, 14, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Primeiro foi formado Adão. Como eu já disse anteriormente, os versículos 11 e 12 fazem referência à tentativa de usurpação da autoridade de supervisão do rebanho, dos ofícios, do exercício do oficialato, do pastorado, da supervisão do rebanho. E a partir do versículo 13 em diante, Paulo apresenta o fundamento dessa proibição. O argumento bíblico começa a partir do versículo 13, não é? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está situando a gente, a igreja, no tempo e no espaço antes do pecado. Porque alguém poderia sugerir que a razão mor prioritária, primária, a única razão porque as coisas são assim é por causa do pecado. Porque se não fosse por causa do pecado, a mulher teria os mesmos direitos de funções dos homens. E Paulo não diz que a razão primária é o pecado. Ele vai tocar no assunto do pecado, é verdade. Mas a razão primária antecede a queda, diz respeito à maneira como Deus nos criou. Isso antecede a queda. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Deus nos fez assim, com funções distintas. E as funções distintas não têm nada a ver com incapacitação, superioridade de quem quer que seja, ou inferioridade feminina. Absolutamente não tem nada a ver com isso. Tem a ver com os termos designados pelo Criador,
no estabelecimento dos papéis que justificam a não aceitação da ordenação feminina. E esse princípio alcança todas as pessoas, de todos os lugares. Portanto, é um princípio supracultural, é um princípio normativo. Por quê? Porque está centrado no modo como Deus criou o homem e a mulher, e o relacionamento que Ele ordenou que se mantivesse nessa conexão um com o outro. Deus fez dessa maneira, cria o homem, dá ao homem responsabilidades, ao homem Deus deu responsabilidades de supervisão da natureza da criação, deu ao homem a responsabilidade de liderar, nomeando os animais, está isso no texto descrito, já lemos na ordem de culto. Só então, depois, Deus cria a Eva a partir de Adão. E a chama, Adão tinha tanto entendimento do papel que Deus havia lhe dado, que quando ele contempla a Eva, ele fica fascinado e diz: essa agora é igual a mim, osso dos meus ossos, isto é, ela é igual a mim, mas ao mesmo tempo ela é diferente, porque se Adão é Ish, Eva é Ishá, ela é diferente, ela é igual, porque procede da mesma ordem do Criador, procede da mesma constituição material, mas ela é diferente de mim, também nas funções dadas por Deus. Paulo diz que Adão foi criado primeiro. E aí em seguida, aí sim ele fala da queda nos versos 14 e 15. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher foi enganada pela serpente. Uma vez enganada, ela persuadiu seu esposo. Lembremos do pacto feito com Adão, dos mandatos ordenados com funções de supervisão e liderança dadas a Adão. Mesmo antes da queda, mesmo antes da criação de Eva, quando Satanás põe em prática seu plano de distorção da ordem estabelecida por Deus, sagazmente, ele se dirige a Eva. Escute aqui, Satanás sabia o que estava fazendo quando se dirigiu a Eva e não a Adão primeiro. Porque o seu movimento foi exatamente para desfazer a ordem estabelecida pelo Criador quanto às responsabilidades decisórias dadas a Adão. Ele vai a Eva para subverter a ordem de Deus. Foi com propósito. E ele consegue. Ele se dirige a Eva para plantar o seu veneno, não somente na distorção do conhecimento. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Ele é habilidoso em distorcer. Ele não somente propõe a distorção de conhecimento, mas a distorção das estruturas, dos papéis estabelecidos na criação. Ele propõe uma inversão. Quem era o líder do lar? Adão. Quem era o supervisor do lar? Adão. Sobre quem Deus havia conferido a função de supervisionar e cuidar o lar? Adão, cuidar do lar. Eva não era independente, nem de Deus, nem de seu marido. Ela é chamada por Deus de auxiliadora, não supervisora. É verdade que se tornaram uma só carne, como disse, osso dos meus ossos, lembrando a declaração de Adão, carne da minha carne, estavam ligados indissoluvelmente. É verdade. Eram iguais, é verdade. Tinham a mesma substância, a mesma essência, é verdade.
possuíam a mesma dignidade, é verdade, mas também possuíam importantes diferenças físicas e funcionais, de função. Satanás sabia o que estava fazendo quando se dirige a Eva para destilar seu veneno e levar ambos, Eva e Adão, à desobediência pelo caminho da distorção da palavra de Deus e da distorção dos papéis. Quando Eva sucumbe, arrasta na queda seu marido, porque eles eram uma só carne, em virtude da sua ligação com ele. Independentemente dele ter desobedecido por um ato individual, ele foi tentado pela esposa. Ele comeu do fruto da árvore proibida, Gênesis 3:6. Então, a escala foi assim: a serpente tentou Eva, Eva tentou Adão. A serpente arrasta Eva, Eva arrasta Adão. Gênesis 3,17 diz que Adão deu ouvidos à voz da esposa. Dito de outro modo, quando a mulher deixa a segurança do seu protetor e se expõe, fica vulnerável. É verdade. Eva revelou que a verdade da sabedoria de Deus, quando definiu os papéis, era inferior aos seus desejos e à tentativa de autonomia. Os seus desejos eram maiores do que os desejos de Deus. Foi isso que Eva fez ao ouvir a tentação e ao ceder à tentação de Satanás. Ela foi enganada. Adão escolheu desobedecer. Ele também havia recebido as instruções claras de Deus. Deus havia dito para ele: no dia que você comer, você vai morrer. Mas ele resolveu desobedecer. Ao ouvir a tentação da esposa, ele era o responsável, ele teria que ter dito não. O atropelo dos papéis culminou na tragédia que nós sofremos até hoje. Como disse certo estudioso, a mulher é criada para Adão a partir de seu próprio ser, e o homem nomeia a sua nova companheira mulher. No pensamento hebreu, o dar nomes era a prerrogativa de quem tinha autoridade. Não é assim que fazemos até hoje. Nós os pais damos nomes aos filhos, sinalizando que nós temos a responsabilidade e a autoridade sobre eles. Não é assim? Quando você vai ao cartório registrar o filho que nasceu, não vai um desconhecido sem nenhum vínculo, vai quem tem autoridade sobre aquela criança. E era assim também na cultura, no pensamento hebraico. Deus exercita essa prerrogativa em Gênesis 1. E quando dá nomes às coisas que Ele criou, disse: Deus haja e houve. Deus chamou tal coisa dia, Deus está nomeando. E Deus chamou tal coisa à noite, Deus está nomeando. E depois, no capítulo 2, Deus delibera a Adão a autoridade, a prerrogativa para nomear. Adão deu nomes aos animais, e os nomes que Adão deu aos animais, Deus disse: ok, está bem. Coisa linda isso. Deus é sábio, Deus é sempre sábio. Mas a serpente sagaz tergiversa, leva para outra direção, quase como um ato terrorista, de se apropriar de algo, distorcer, de furtar. A ordem, o mandamento bíblico aqui de Timóteo, capítulo 2, se refere à proibição da mulher de exercer ofício de presbiterato e pastorado na igreja local. A parte do oficialato,
a mulher é chamada para atuar em várias frentes, em várias áreas. Aqui na própria carta, as viúvas mais velhas são chamadas para atuar no serviço da igreja, ensinar as mulheres mais jovens. É só ler capítulo 5, versículos 9 a 16 aqui da carta. No capítulo 3, versículo 11, mulheres são mencionadas no meio das recomendações às ações de serviço. Havia muito trabalho para as mulheres, mas o púlpito não era prerrogativa para elas. Na carta, na carta aos Romanos, Paulo menciona Febe, uma mulher. Ele diz, ela está servindo a igreja em Cencreia. Na carta aos Coríntios, nós também temos a lembrança de Priscila, que com seu esposo servia no discipulado de Apolo. Então, na Escritura, meus irmãos, não há menção de mulheres assumindo o oficialato de governo e ensino na igreja. E ensino aqui tem a ver com o púlpito. E já disse que na nossa teologia reformada, o púlpito é quem dá diretriz para a igreja, porque o púlpito diz respeito à voz de Deus. Deus é quem conduz o rebanho. Mas as mulheres podem ensinar na escola dominical, as mulheres podem ensinar nos seus encontros, como sabemos, temos sido tão ricamente abençoados com o ensino das irmãs. Percebe que o problema aqui tinha a ver com usurpação e não com inibição para o serviço? Paulo não estava impedindo as mulheres de trabalhar na igreja. Paulo estava corrigindo um problema seríssimo que refletia a queda. Aquilo que aconteceu lá atrás estava sendo ali disseminado na própria igreja de Éfeso. Paulo precisava corrigir isso. Paulo precisava corrigir. Que era uma questão de ordem da criação e papéis distintos. A mulher devia estar em submissão ao homem, no lar e na igreja. E submissão não tem a ver com sentir-se inferior. Eu não sei de onde que nós tiramos que submeter transmite a ideia de inferioridade. De Cristo é dito que ele se submeteu ao Pai. Cristo não é inferior ao Pai. E a analogia do relacionamento marido-mulher é usada para a relação entre Cristo e a igreja e o Pai. Submissão não é uma ação de inferioridade, é uma ação de entendimento, de função, de papéis, do que é melhor para a nossa condução. Presbíteros e maridos são cabeças não porque sejam superiores, e não são mesmo, mas porque eles foram chamados por Deus para essas obrigações. Os presbíteros exerciam o governo da igreja, tinham a tarefa de pregar e administrar o rebanho. Quando o ofício do apostolado deixou de existir, foi o presbiterato instituído e ordenado, estabelecido nas igrejas do Novo Testamento. As mulheres têm papel importante na tarefa do serviço da igreja local e outros espectros do ensino, em situações apropriadas, discipulado, enfim. O padrão que observamos no Novo Testamento, irmãos, é a ordenação de homens para as igrejas do Novo Testamento. Paulo escreve, por exemplo, à igreja em Corinto, na primeira carta, na seção lá do capítulo 14, versículo 37, diz que o lugar ocupado pela mulher não é no oficialato do governo, e ele diz que o que ensina é baseado na lei. Então, existe um padrão absoluto aqui, estabelecido por Deus, que não tem influência sociológica. E aqui talvez seja o cadafalso, o tendão de Aquiles, daqueles que defendem uma ordem diferente da que Deus estabeleceu, em nome do aspecto sociológico. O argumento é: as mulheres estão em todas as frentes, as mulheres são superpoderosas, elas podem atuar em qualquer área, então elas têm o direito também de assumirem a igreja e serem responsáveis pelo rebanho. Mas é um argumento sociológico. A pergunta é: o que define a nossa vida como igreja é a sociologia ou é a teologia? É o que diz o tempo ou o que diz Deus?
Se for o tempo, então nós seremos outra coisa, mas não igreja. O que nos marca como igreja é a crença e a observância do que Deus diz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Mulher piedosa compreende essas coisas tão claramente. E está na própria constituição da mulher a necessidade do acolhimento, do amparo. Esse discurso de que as mulheres são iguais aos homens, no sentido de papéis, é um discurso perigosíssimo, porque o que nós temos visto nesse engajamento do feminismo são mulheres frustradas, queimadas, machucadas, porque elas não dão conta. Elas foram criadas para outro papel, não para assumir. Mulheres sobrecarregadas, porque levaram para si algo que Deus não lhes designou. Estão sofrendo. Então Paulo diz de uma tarefa maravilhosa, bendita, que Deus não deu ao homem. Versículo 15. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação e bom senso. Então Paulo está dizendo: mulheres, vocês não foram chamadas para a supervisão do rebanho, para assumir uma ordem que Deus não estabeleceu, função que Deus não estabeleceu. Deus criou vocês com potencialidades, com dons, para o exercício na estrutura correta. E aí ele menciona o maior privilégio que a mulher tem, que é a formação de vida. O homem não tem esse privilégio. Paulo está falando da bênção da maternidade, sim. Isso é incrível. A gente estava conversando lá em casa, eu e a Rívia, sobre a questão, a estrutura física, não é? Desenvolvimento físico da mulher. Eu ia dar uma palestra, dei uma palestra ontem, lá na congregação do Campo Limpo, e ela dizia para mim sobre a dinâmica dos hormônios femininos. Como os hormônios estão, entre aspas, né, conspirados para a maternidade. Quando a moça vai menstruar, é o terreno preparado para a fertilidade, para a procriação. Quando a mulher para de menstruar, é o ciclo dizendo: não é possível mais procriar, ou seja, encerramento de um ciclo. Que coisa linda! Todo o conjunto físico hormonal das mulheres preparado para a maternidade. Isso é extraordinário! Como Deus é sábio! E parece-nos que as mulheres estavam tentando caminhar por uma direção que Deus não havia estabelecido, usurpando o que Deus não lhes havia dado e esquecendo desse privilégio singular de formar vidas. Apesar da desobediência de Eva, Deus não tirou dela a bênção da fertilidade, da procriação. Deus preservou a humanidade exatamente pela instrumentalidade de uma mulher e a sua capacidade de gerar. Foi através dela, da mulher, que Deus disse que enviaria o Redentor. Percebe que não tem nada de superioridade ou inferioridade nos gêneros aqui? Mas tem a ver com o entendimento dos papéis e a honra de cumpri-los nos termos de Deus. Da sua semente sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Foi o que Deus disse a Eva. E foi assim mesmo, não? O nosso Redentor veio a esse mundo por meio da bênção de Deus concedida a uma mulher
para gerar filhos, Maria. Por isso, Paulo fala da missão de mãe, enobrecendo o papel da mulher, que teria o privilégio de educar na fé, no amor, na santificação, olha a palavra de novo, bom senso. Bom senso. Ela tinha a tarefa de transmitir isto aos seus filhos, afirmando a beleza, a glória de ser instrumento de Deus como educadora de fé dos seus filhos. Escutem aqui, mães amadas, mulheres, esse privilégio foi concedido a vocês, não às escolas, nem à televisão, nem à internet. Deus deu o privilégio de educar os filhos a vocês. Não terceirizem isto. A igreja não é o primeiro lugar de ensino dos nossos filhos, nem a igreja, é o lar. A igreja é a extensão do lar. Por isso é chamado de lar maior, é chamado de família de Deus. E o impacto que vocês, mães, mulheres, produzirão na vida dos seus filhos, se forem piedosas, será um impacto duradouro. Bom senso é a consciência relacionada ao autodomínio interior. O governo constante das paixões e desejos, porque a luta continua. A luta de discordar de Deus continua. A luta por ouvir outra proposta, diferente da proposta de Deus, continua. Nós continuamos ouvindo e, muitas vezes, no interior, lutando contra as nossas disposições de obediência a Deus. É nossa luta até o dia que o Senhor voltar. Então não haverá mais derrotas para as nossas paixões e sede de governo. Sabemos que nem todas as mulheres podem ter filhos ou terão filhos. Algumas permanecerão solteiras por uma questão de convicção, de chamado específico. Mas ninguém pode negar que os reais benefícios da maternidade indicam a continuidade da nossa história nesse mundo. Eu sou filho da dona Gina, dona Ginalva, e sou o que sou em termos físicos, psicológicos, porque dona Ginalva me gerou. Ademais de ser parecido com a mãe ou o pai, isso pouco importa, nível de semelhança física, mas a minha relação de existência está atrelada à dona Ginalva. Deus quis assim. É assim com você também, com a sua mãe. Você está aqui porque Deus usou a sua mãe. Isso é bênção, presente. Percebe o que está acontecendo? Paulo disse para a mulher, o lugar de vocês não é no púlpito, não é na supervisão do rebanho, o lugar de vocês é servir a igreja, não na posição que Deus não conferiu, mas Deus deu um privilégio para vocês, imenso, inigualável, que é o privilégio da bênção, da formação da fé, amor, conhecimento e bom senso no lar, na maternidade. Então essa expressão, a mulher aprende em silêncio, talvez possa chocar de imediato, até entendermos o contexto e compreendermos que Deus sempre sabe o que fala e faz. Os ministérios eclesiásticos são deveres impostos sobre os homens. Irmãs, mulheres que me escutam agora,
Não queiram isso para vocês. Não queiram isso para vocês. A designação para o ministério eclesiástico é de inteira responsabilidade de Deus. Não é por uma decisão humana. Não depende de capacitação profissional, concurso de provas, títulos. Nas palavras do reverendo Onésio, no universo sexualmente igualitário, não acontece assim. Mas acontece o chamado por eleição divina, por vocação ministerial, segundo os procedimentos do Senhor da Igreja, explicitamente revelados nos Escritos Sagrados do Antigo e Novo Testamentos. Deus não ungiu sacerdotisas, continua o reverendo Onésio. Na velha dispensação, Deus não escolheu nem comissionou apóstolas. Na nova dispensação, Jesus Cristo, a pedra fundamental da igreja, estabeleceu-se sobre 12 apóstolos. Nenhuma mulher se conta entre eles, nem a Virgem Maria, bendita entre elas, fez parte do colégio apostólico. A sua inestimável contribuição, diz o reverendo Onésio, por ordenação divina, deu-se por meio do ministério maternal, sacratíssima, específica e exclusiva função feminina, instrumento da encarnação do Verbo. Da maternidade dependem o surgimento e a estruturação social, psicológica e moral de todos os seres humanos. Sem maternidade cristã, consciente, honrada e santa, não se terá uma igreja fraternal e pura. Uau! Ao dignificar a maternidade, a mulher preserva-se como serva de Deus e preserva, consequentemente, a sua família, educando-a, por exemplo, e pelo ensino na palavra de Deus na vida da igreja. Paulo enxergou exatamente isto ao dizer: todavia será preservada através da sua função de mãe. Então, maternidade é um santo ministério, ministério da mulher, seu papel sagrado no trabalho da criação, da redenção, segundo os propósitos divinos, conclui o reverendo Onésio Figueiredo. Deveras, ele tem toda a razão. Vimos nesta noite, portanto, irmãos, que o testemunho marcado pela santidade alcança os homens da igreja. Envolve o testemunho dos homens da igreja em santidade. Levantem mãos santas em todos os lugares. O testemunho marcado pela santidade envolve o testemunho das mulheres na igreja. A santidade revelada no vestir e no agir, no obedecer à forma de pastoreio de Deus para a sua igreja e no reconhecimento dos privilégios que Deus deu às mulheres. Que bênção podermos viver como igreja cristã, pautados na palavra de Deus, e podermos assegurar que o caminho de Deus é sempre o melhor caminho. Deus nos abençoe como igreja local, como Brasil presbiteriano, para que as convicções da palavra de Deus, e não fundamentos sociológicos ou coisa do gênero, marquem, guiem a caminhada da igreja, mas que a igreja presbiteriana do Brasil seja sempre conduzida pelo parecer de Deus, pela palavra de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Em seguida o coral já pode se posicionar aqui, porque nós vamos cantar ao Cordeiro, que é digno, sua palavra digna de ser obedecida, para a participação da ceia. Ilumina-nos, ó Deus amado por Cristo, em nome de Cristo, de Jesus Cristo, na aplicação e vivência dessa palavra. Se há disposições em nosso coração que conflitam com as tuas disposições, com a tua vontade,
Nós queremos declarar nesta hora que nós renunciamos às nossas disposições, não queremos manutenção delas se elas rivalizam com o teu querer e a tua palavra. E aqui, Senhor, confessamos a tua palavra como absoluta para a nossa vida, como nossa regra de fé e prática. E repreendemos toda a tentativa de usurpação, de distorção da ordem estabelecida por Ti, que todavia é semeada por Satanás, mesmo no seio da igreja. Esse espírito de confusão, esse espírito de contrariedade dos Teus termos, nós repreendemos em nome de Jesus. E pedimos clareza, discernimento, bom senso para a vivência da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.